Graças e paz a todos. Nós vamos, no dia de hoje, dar sequência ao estudo do projeto de leitura sistemática da Bíblia. E essa semana nós vamos estar estudando, são as perguntas que o pastor nos envia toda semana, cada semana, dentro desse projeto, para que a gente vá lá, possa se informar, se instruir mais, conhecer mais da palavra de Deus. E hoje a gente começa pelos Salmos, livros de Salmos. Então abra aí o livro de Salmos e pode acompanhar com a gente. A primeira pergunta diz assim: por que o salmista queria asas como de pombas? E a resposta está em Salmos 55, no versículo 5. E temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Davi estava passando aqui por momentos terríveis, depressão, medo, angústia. Então o desejo dele foi ter asas e fugir e ir para o deserto, não é isso? E às vezes isso acontece com a gente também, Os problemas são tantos assim que a gente gostaria mesmo era de sumir, Igual como Davi, Ele queria ter asas que ele voaria para longe, Quantas vezes a gente já desejou ter aí um carro, eu queria ter um carro novo, que eu ia entrar nesse carro e ia dirigir até acabar os pneus, para bem longe dos problemas. Davi desejou ir para o deserto, porque o deserto ali não tinha ninguém, não morava ninguém. Deserto é um lugar desolador, A gente sabe que durante o dia faz mais de 50 graus e à noite cai abaixo de zero. Então é um lugar terrível para se estar, Mas o desespero dele ali era tão grande que ele queria fugir. E ele nem pensou, nada, as consequências ali. Ele pensou em ir no deserto porque lá não tinha ninguém. E ele achava que ali também não ia ter problemas ali. Então ele nem raciocinou ali direito. Isso acontece com a gente também, Às vezes a gente está de frente de problemas tão grandes que a gente nem raciocina direito, não é isso? Que vem à nossa boca a gente vai falando. Mas Davi também sabia qual era a solução, Ele tinha seus problemas grandes, mas ele sabia, ele conhecia a solução. E ele diz lá em Salmos 55, no versículo 16: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim. Você me livrou ali da guerra, da briga, da luta. Pois havia muitos comigo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, o Davi aqui está, ele mesmo, colocando aqui o escape, a solução para os problemas dele. Ainda está nos instruindo aqui, Ele diz: lança, sobre ele o teu cuidado, sobre o Senhor. Quer dizer, a sua necessidade, aquilo que você está precisando, lança sobre o Senhor, que Ele vai ouvir e vai te ajudar, O Senhor é a solução, É a solução para os nossos problemas. E Ele está lá esperando que você o busque, Basta você dar o primeiro passo e ir lá. E como é que a gente dá esse passo aqui? Davi também nos instrui aqui, orando, clamando a Deus. Davi aqui orou de manhã, de tarde, à noite, E é o que a gente tem que fazer, Frente aos problemas, a gente tem que buscar o Senhor todo o tempo e lançar sobre Ele as nossas aflições, nossos problemas. Porque Ele cuidará de mim e de você também. Grande lição, esse salmo é espetacular, Ele nos mostra que mesmo nos momentos de angústia e tribulação, o Senhor está lá pronto para nos ajudar. Mas vai ajudar quem? Aquele que o buscar, de todo o coração. A segunda questão aqui, a segunda pergunta, está em Ageu, o livro do profeta Ageu. E ele disse assim: o que o povo semeava muito e colhia pouco,
o que recebia salário colocava em saco furado. Parece até que ele está falando de mim aqui, né? Infelizmente. Tem momentos na nossa vida que, por mais que você acha que está fazendo, não está tendo resultado, né? Retorno. E parece que o seu bolso virou um saco furado. Quanto mais você coloca ali, mais some. Olha isso, a resposta está em Ageu 1,5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Quer dizer, Deus está falando que cada um tem a sua casa. E o versículo 10 diz, continua aqui, por isso retei os céus sobre vós, o orvalho e a terra detêm os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Né? Então Deus está querendo aqui, e nos instruindo a ter zelo, cuidado, compromisso e honra com o templo, com a casa dele, nisso. O que regulava e regula a nossa vida ali são os desígnios e os mandamentos de Deus. Nisso. Você vê quantos problemas ali, né? E as causas ali principais, né? Dessa sucessão, né, de problemas, né? Estava ali no fato de que o povo ali abandonaram a casa do Senhor, abandonaram Deus, né? Isso a gente aplica para a nossa vida aqui, no cotidiano aqui, não é isso? A gente, em vez de estar junto, buscando ao Senhor, buscando a Jesus, na orientação dele, né? O cuidado dele aqui, a gente está correndo por aí igual barata tonta aí, né? Lá em Mateus já diz, né? Buscai primeiro o reino do céu. Mas o profeta aqui, ele está alertando Israel, assim, para buscar e se dedicar, né, às coisas do Senhor. Ele deixar um pouquinho de lado aqueles interesses pessoais dele, né? Enquanto os homens estão lá cuidando das suas casas, construindo casas maravilhosas, a casa do Senhor estava deserta, abandonada, não é isso? Há poucos dias eu até comentei que, no final do ano, o pastor estava comentando que poucas pessoas buscam o pastor hoje em dia, né? Ninguém quer mais pastor, acha que é autossuficiente, que não precisa do pastor, que o gabinete estava praticamente vazio. E ele estava muito triste com isso. Então, se o nosso pastor, como homem, né, se entristece porque as suas ovelhas em algum momento ali busca, né, não busca a orientação do seu pastor, aquele que está ali com zelo, né, cuidado pela vida das suas ovelhas, muito mais Deus, não é isso? Deus olha lá de cima para a casa dele e vê ali vazia, abandonada. Né? Isso entristece a Deus, sim, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nos instruindo, né? Nos exortando a todo tempo, né? Para buscar o Senhor. E a gente simplesmente vira as costas, não é isso? Então essa mensagem aqui do profeta Ageu, ela é interessante, né? Ela nos diz assim muito hoje, não é isso? Que a gente tem que ter assim, zelo, né? Para com as coisas de Deus, não é isso? Para a casa de Deus, ali a gente se reúne, né? Ali a gente está junto, né? A gente busca o nosso Senhor ali. E você vê que tem pessoas ali que estão cuidando, né? Para que a gente tenha conforto, né? Esteja tudo limpo, né? Tudo nos lugares, não é isso? Então o profeta aqui também estava assim. Ele estava reclamando disso. Todos estavam ali cuidando das suas casas, né? E simplesmente abandonando a casa de Deus. Quem ama as coisas de Deus, né, ama o seu templo, a sua igreja lá. É um prédio de tijolo, a gente sabe disso, né? Deus não mora ali, né? Deus mora em todos os lugares. Mas aquilo ali é onde que ele, né, separou para estar conosco ali. Ali é onde que a gente, né, tem mais intimidade, ali a gente vai adorar a Deus. Né? Então a gente tem que ter zelo, sim, cuidar da casa ali diante de Deus. A gente chama de casa de oração, né?
Agora a gente sabe que a oração, como disse Jesus, está aqui. Ó. Essa é a verdadeira casa de oração. Mas o templo ali, a igreja, aquele prédio, aquela sala, não importa. Né? Aquilo é especial, sim. Ali é onde que a gente separa, né? Para dizer que é a casa de Deus. E também a gente tem que pensar até por outro lado também, né? As pessoas que não cuidam da sua própria saúde, do seu próprio corpo, ele também não está cuidando da casa de Deus, né? Está desleixado, né? Desleixado assim, né? Que não cuida da sua própria saúde, do seu próprio corpo, também entristece a Deus. A gente, né, como disse lá em Mateus, a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né? Mas a gente pode buscar as coisas aqui dessa terra também, né? A gente trabalha para isso, né? Para ter conforto, para ter, né? Prazer, ter o lazer, né? Mas isso não pode estar acima do nosso desejo de cuidado e zelo com as casas de Deus. Então, mais uma lição aqui muito interessante aqui, que a gente pode tirar, né, do Velho Testamento, dos profetas, para saber que tudo que a gente vai adquirir, tudo que a gente preza muito nessa vida, vai ficar aí, né? O que nós vamos levar conosco, né, para a eternidade foi o amor, o zelo com as coisas de Deus, né? Isso a gente vai acompanhar a gente, né? O resto vai ficar aí. Amém? Então, quando o seu pastor fizer uma campanha, né, precisar de alguma coisa para que melhore ali o ambiente da igreja ali, as coisas usadas ali, vamos ter um pouquinho mais de amor e vamos, né, colaborar um pouquinho mais. Amém? A próxima pergunta está em 1 Tessalonicenses. Do que Paulo sempre se lembra quando ele orava pela igreja em Tessalônica? E a resposta está em 1 Tessalonicenses 1. Versículo 2 diz: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Que exemplo ali, né, os irmãos de Tessalonicenses, né, nos deixam aqui, né? Paulo ali é testemunha do comportamento dos irmãos, dos crentes ali. E ele agradece a Deus por ele e pela forma como eles vivem ali, né? Paulo agradecendo ali pela forma do que os irmãos de Tessalônica ali vivem, né? Obra da vossa fé. Aqui é interessante, né, que a fé não é algo assim abstrato, né? Produto assim de uma vida só espiritual, né? Somente no campo da alma, né? Paulo se refere a uma obra, né? Assim, algo que se faz, palpável, né? Algo que se produz ali, né? É a prática da fé, né, ali de Abraão, né? Abraão, ele tinha fé em Deus e ele materializava essa fé em obras, né? Nós conhecemos a Bíblia, né? A fé sem obras é vazia e fria, né? Então tem gente que fala assim, eu tenho fé, assim, tenho muita força, né? Pensamento positivo, né? Você tem que materializar isso. A palavra de Deus é para ser vivida, né? Ela é para ser entendida, compreendida e para ser posta em prática ali. Porque se a gente não for pôr em prática, ela é só umas letras vazias dentro de um livro ali, de umas folhas em branco, você escreve algo que está ali. E a palavra de Deus, a gente sabe que a gente tem que viver, né? Viver a palavra de Deus. Então, que a nossa fé, né, a nossa paciência, né, nos traga a esperança, né, de que um dia a gente vai estar no reino de Deus com Jesus. Não é isso? Então a gente tem que saber a todo instante, né, conhecer e buscar, né, os propósitos de Deus para a nossa vida, nesse mundo. Enquanto a gente estiver andando nesse mundo, a gente tem que conhecer os desígnios de Deus para nós. Amém? Então nós vamos entrar agora aqui no mês já de julho, né, metade do ano. E a próxima pergunta, ela está lá em Tessalonicenses também, né? Diz assim: por que Paulo disse que nosso espírito, corpo e alma devem ser conservados irrepreensíveis, né? E a resposta está em 1 Tessalonicenses 5, a partir do 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Isso
Isso aqui foi a oração final de Paulo pela igreja, né? Isso assim, Paulo preparando a igreja para a volta do Senhor. E a gente tem que estar assim ciente, todo instante, né? De que a gente vai estar na presença do Senhor, né? Às vezes a gente pensa assim, que o Senhor só se importa com a nossa alma, né? Isso também é um engano, né? A gente vai prestar contas para Deus, para Jesus, de tudo aquilo que a gente recebe dele. E a santificação deve ser assim um processo completo na vida do crente, né, dos remidos, envolvendo corpo, alma e espírito, né? Nada existe no homem que possa escapar da santificação. Quando a gente fala que a gente tem que buscar a santificação, porque só através da santificação a gente vai estar na presença de Deus, porque Deus é santo, não é só a nossa alma, né? É toda a nossa existência, a nossa vida, nosso corpo, né? A gente tem que buscar estar santos, limpos, né? Lavados, né? Perante a nosso Deus, né? Isso é tudo, a nossa mente, né? Nosso corpo, a nossa personalidade, né? A gente tem que ser assim, ter uma personalidade sem culpa também, culpável, né? Para poder estar ali perante ao Senhor. A gente vai, né? Tem que estar, assim, toda a nossa personalidade deve ser assim conservada, sã e inculpável, né? Para que a gente possa receber o Senhor ali na vida dele, né? Na sua vida. Então a gente tem que buscar a santificação em todos os aspectos da nossa vida, né? E Paulo ali nas suas orações, ele almejava isso, e exortava, né? Uma eficaz operação do Espírito Santo ali nos crentes, né? Tessalônica, né? A fim de que verdadeiramente estivessem preparados para aquele dia, para o dia que eles estivessem ali na presença do Senhor. Isso não é para Tessalônica só, é para a Igreja Batista Central, é para a Igreja de Cristo nessa terra. A próxima pergunta está em Salmos, agora voltando lá para o livro de Salmos, né? Onde o salmista encontraria abrigo até que passassem as calamidades? E a resposta está em Salmo 57, capítulo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, né? Mais uma vez, o salmista aqui se colocando debaixo, aqui, né? Quando ele se coloca debaixo das asas do Senhor, ele está se colocando debaixo do cuidado de Deus, né? Da mão protetora, né, de Deus aqui, né? Porque o Senhor, Deus, ele é o nosso refúgio, né? Ele não é um lugar que a gente fica entrando e saindo, né? Parece até uma loja, né? Um banco ali, né? Que as pessoas ficam assim, né? Vai, ele é a minha segurança, e vira as costas, sai, corre para lá, volta, corre. Deus não é isso, né? Quando você se coloca debaixo da proteção dele, você pode ir, você entra que você vai estar seguro ali, né? Agora, quando você fica com o pé lá e outro cá, né? Entra e sai, você mesmo está se colocando assim numa situação de vulnerabilidade. Você não está buscando ali o zelo e a proteção do Senhor todos os instantes da sua vida, né? Me lembrou aqui rapidamente a cidade de refúgio, né? Você corria lá, você estava seguro ali dentro da cidade de refúgio, né? Quando você buscava ali a proteção daquela cidade. Mas se você saísse, você estava por sua conta, né? Conta e risco. Com certeza você ia morrer. Assim é o Senhor. Nós buscamos refúgio ali, né? No momento ali de necessidade, desespero, de agora nós corremos ali, temos, né, o Senhor como a nossa fortaleza e refúgio. Mas se a gente sair da presença dele e virar as costas, a gente está por nossa vontade, né? Nós estamos por nosso risco aí, né? Nós estamos assumindo o risco, né? Então que a gente, né, procure viver assim constantemente sobre as asas, né, dos cuidados do Senhor, né? E afinal, a maioria das vezes, quando a gente acorda, né, assim, no meio de uma tempestade, às vezes não dá nem tempo de correr para lugar nenhum, não é isso? Então, quando a gente está vivendo ali em Cristo, né, em Jesus, você está o tempo todo ali, né? O mal não vai te atingir, com certeza. Ele pode chegar perto de você, mas não vai te tocar. Amém?
A próxima pergunta está em 2 Crônicas, né? Por que a casa que Salomão ia edificar tinha que ser grande? E a resposta está em 2 Crônicas 2, 4. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas horas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que a todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Salomão está dando uma declaração aqui linda, né? Muito linda, né? O nosso Deus, ele é maior do que todos os deuses, né? A gente tem que ter noção do tamanho do nosso Deus, não é isso? A gente tem que ter, assim, sabe, percepção da dimensão do tamanho de Deus no universo e nas nossas vidas, né? Por isso que quando a gente for, assim, adorar a Deus, for prestar algum serviço a Deus, a gente tem que ter a certeza de que a gente não está fazendo isso para um Deus qualquer, né? A gente tem que saber a grandeza do nosso Deus, né? Por isso que a gente tem que se dedicar ao máximo, né? A gente pode até imaginar que a gente nunca vai chegar assim, né, na intensidade que esse Deus, né, merece, né? Mas ele é digno de todo o nosso louvor, né? Nosso melhor, nosso esforço. Então, a gente tendo noção do tamanho desse Deus, né, a gente vai sempre dar o nosso melhor. Né? É impressionante, né, Salomão falando aqui, né, da dimensão aqui de Deus. Né? Ele tinha noção, ele queria fazer uma casa enorme, né? Mas se ele fizesse uma casa do tamanho de toda a terra aqui, ainda seria pequena para abrigar esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso. Ele sabia disso, né? Ele queria fazer uma casa grande ali para adorar a Deus. Né? É o máximo que ele poderia fazer na sua adoração. E assim tem que ser com a nossa vida. A gente tem que dar sempre o nosso máximo, né? Mesmo que a gente imagina e que seja nosso máximo, né? Nada perante a grandeza de Deus. Mas ele espera isso da sua criatura, aqui, da sua criação, dos seus filhos que ele colocou aqui. A gente sempre deu o máximo, nosso máximo, da adoração dele. Esse salmo aqui também ele é muito lindo, ele é maravilhoso. Então, a última pergunta aqui que o nosso pastor mandou, o pastor Orlando mandou, diz assim: por que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé para ministrar? E a resposta é em 2 Crônica, né? No capítulo 5. Então, no versículo 13, começa aqui, e vai até 13, 14. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Né? Essa passagem assim, ela nos deixa aqui duas lições. Né? O primeiro, né, que o procedimento dos levitas ali, na adoração de Deus, assim, dizia que era uniforme, né? Como uma só voz. Então Deus, ele age assim na nossa união, né? Em adoração e louvor. A gente ouve muito aí, principalmente aqui nos nossos dias, né? Que as orações movem o céu. E normalmente essas orações são clamores pela misericórdia do Senhor. Os levitas não estão clamando, mas adorando ao Senhor. Né? Na maioria das vezes, né? A gente não usa corretamente aqui as nossas orações, não é isso? A gente começa logo pedindo, né? Primeiro a gente tem que adorar o Senhor. Os levitas estão mostrando aqui, né? Eles não estão clamando, pedindo nada a Deus. Eles estão ali louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, né? E a segunda lição, porque os sacerdotes não conseguiam ministrar por causa da presença de Deus, né? A presença de Deus, ele nos anula, né? É muito grande, é muito poderoso, né?
Não temos, assim, mais nada de importante, nada que eu possa fazer. Não sou digno, não tenho nada para dizer, apenas contemplar e adorar. A gente tem que, na presença do Senhor, é como se a gente ficasse assim em êxtase. A gente não tem mais nada para fazer, só admirar, né? A grandeza ali do Senhor. E quando nós temos aqui uma igreja, né, que ela vive só para buscar ou para fazer, é o que ainda não experimentou a presença poderosa de Deus. Uma igreja que só quer trabalhar, só quer fazer. Ela nunca teve assim, realmente na presença do Senhor. Porque assim, muitos crentes, muitos de nós aqui, que não sabem admirar Deus, né? Se maravilhar, né, com a presença de Deus, né? Ali no culto, né? Procurando só fazer algo, né? Buscando algo, né? Muitas vezes, se a gente só parar e admirar a grandeza de Deus, esse é a melhor e maior forma de adoração que a gente pode dar no nosso Deus, né? Muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, né? É só ficar ali. Se a gente for realmente deixar que Deus, né, na sua grandeza, na sua maravilhosa, né, e onipotência, assim, graça, nos preencha, a gente não vai ficar nem de pé ainda. Né? E é isso aí que muitas igrejas, né, começaram a fazer, teve um movimento disso que você tinha que cair, não é isso? Não é isso não, é espontâneo, isso vai vir da sua alma, de dentro do seu coração. Então a gente fala muito isso em relação à criação de Deus, né? A natureza. A gente tem que parar e contemplar, né? Não é só ver, não é só olhar. A gente tem que contemplar. E quando a gente vai contemplar algo, a gente tem que parar. Falar nada, pensar em nada. Né? Não é ficar meditando, a meditação ali transcendental, né? Mas é você estar ali na presença de Deus e se maravilhando, né? Com isso, se preenchendo, se completando com a presença de Deus. Quando você for na igreja, que é errado você buscar algo lá, você vai buscar, né? Mas que você também tire um momento para você simplesmente ficar na presença de Deus, né? Olhar para Deus e se maravilhar com o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Esse foi o estudo de hoje, né? Como eu disse no início, mais uma vez nós estamos gravando assim. A Escola Bíblica Dominical já voltou com o estudo de Apocalipse, né? O irmão Zé Carlos está lá, o pastor Orlando. E, enquanto isso, nós vamos dando sequência aqui a esses estudos, né, do projeto de leitura sistemática da Bíblia. Né? Então, fiquem todos com Deus, né, e até o próximo estudo. Amém?